Olá, boa tarde. Aqui está falando mais uma vez é Ricardo Rios e fiquei um tempo aí fora do ar, mas eu tô falando hoje para te dar um recado bem rapidinho, um recado bastante rápido sobre a comunicação. Como nós podemos melhorar a nossa comunicação, como nós podemos ter uma comunicação mais efetiva em nossos relacionamentos. Então, a primeira coisa que você precisa, se você acha que precisa, que você pode fazer, né? Melhor, nem sempre a gente precisa, a gente pode fazer, né? Então, o que você pode fazer? Primeiramente é você ser objetivo no que você quer. Quando você conversar com alguém, você deve primar pela objetividade daquilo que você quer comunicar com ela. Quanto mais objetivo, melhor. Então, a primeira coisa que você deve fazer é deixar de explicações desnecessárias. Quando você está falando com alguém, às vezes nós tendemos a nos explicar, ficar explicando, justificando algumas coisas. Então, você deve cortar isso. Muitas vezes eu tive essa forma de agir, de me justificar de algumas coisas, trabalhar e tentar justificar. E quando você tenta justificar, trabalhar algumas questões que não foram requeridas ou que não são necessárias ou então que não é devida, acaba que você se complica mais do que você ajuda. Então, quando você conversar com alguém, se você achar que deve explicar o que você está falando, você precisa primeira teste é: eu preciso me explicar. Se você precisa, então se explique. Segundo, você tem uma necessidade, há uma dívida, ou seja, a pessoa com quem você está falando, ela realmente é alguém que você deve explicações a ela. Então, se você deve explicações a ela por algum motivo que você saiba, que você tenha certeza que é uma dívida que você tenha com ela, então você explica para ela aquilo que você quer ou que você está falando de maneira mais objetiva. Uma outra questão é se ela é requerida, se ela é devida, ou se você realmente, nesse momento que você está falando, se realmente você, por exemplo, precisa explicar porque você é um professor, você está se comunicando e essa explicação ela é necessária porque você é dono do que você está falando. Em que sentido? Você é o comunicador, então você é responsável por uma comunicação efetiva. Então, quem é o responsável pela comunicação numa sala de aula, numa palestra ou em qualquer lugar onde você está tentando fazer com que as pessoas te entendam? O responsável pela comunicação é você. Então, se você é responsável pela comunicação, então essa explicação sempre é devida. Se alguém pergunta, se alguém pede, você deve então se explicar. Mas uma relação de amizade, uma relação de comunicação comum no dia a dia, você tente ser objetivo e falar de maneira afirmativa as coisas. Não diga o que você não quer, diga exatamente o que você quer. Então, só para se lembrar, fazer uma ilustração interessante: todas as vezes que alguém me pede, geralmente alguém vai e me pede, minha esposa, por exemplo, me pede: olha, traga tal e tal coisa do mercado, mas não traga isso. É interessante que o que fica registrado na nossa mente é aquela coisa, aquele objeto, aquele produto que a pessoa disse para você não trazer. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Então, quando você quer alguma coisa de alguém, fale de maneira afirmativa, de maneira objetiva e de maneira direta. Só explique a quem é devida a explicação, se a explicação for necessária e se você realmente acha importante que aquela pessoa ela mereça essa explicação. Não explique apenas dessa forma e não diga o que você não quer, diga o que você quer de maneira objetiva e clara. Fica aí minha dica, um abraço.